Eu ajeitei a gravata, olhando meu reflexo no espelho do banheiro. O N parecia torto. Ou talvez fosse essa a minha percepo distorcida de tudo ultimamente. Amanhã eu tinha uma reunião crucial com novos investidores para o meu escritório de arquitetura, um projeto que poderia definir o futuro da minha carreira, mas meus pensamentos estavam a quilômetros de distância, presos em um apartamento que parecia cada vez menos um lar. Meus pensamentos estavam em mim e na Clara. No muito tempo, Ramos o casal perfeito, aquele tipo que irrita os outros de tô sincronizado. Ramos a imagem de sucesso e felicidade que se vê em comerciais de margarina. Eu, Joe, um arquiteto em ascenso com uma carteira de clientes invejável. Ela, Clara, uma enfermeira dedicada e gentil, com um sorriso que podia acalmar o paciente mais ansioso. Nosso amor parecia uma fortaleza, uma estrutura bem projetada, capaz de resistir a qualquer tempestade. Pelo menos era o que eu acreditava. Mas nos últimos meses, algo mudou. Uma rachadura invisível apareceu em nossa fundão, e agora uma parede de sílicio crescia entre NS. Era uma parede fria e impenetrável, que eu não sabia como demolir. Nossas conversas, antes intermináveis e cheias de risadas, tornaram-se curtas, telegráficas, limitadas a formalidades do dia a dia. Como foi o seu dia? Cansativo. O meu também. Fim. Os abraços espontâneos na cozinha se tornaram raros, e os beijos de boa noite, um mero toque de ubios, sem a paixão de antes. E nos olhos de Clara, aqueles olhos castanhos que eu tanto amava, uma sombra de exausto parecia ter se instalado permanentemente. No início, eu culpei o cansaço, a rotina, o trabalho, o dela principalmente. Clara frequentemente fazia plantes duplos no hospital, dedicando-se de corpo e alma a salvar vidas. Ela se entregava completamente ao profício, uma qualidade que eu sempre admirei profundamente. Eu sentia um orgulho imenso dela, da sua fora e compaixão. Mas ao mesmo tempo, no fundo da minha alma, uma inquietal sutil comeava a brotar. Uma preocupal que eu tentava afastar como uma mosca irritante, mas que sempre voltava a zumbir em meus ouvidos, especialmente nas noites em que eu me deitava sozinho na nossa cama grande e vazia. Naquela noite, depois de mais um dia estressante no escritório, decidi encontrar Ricardo, meu melhor amigo desde os tempos de Cougil. Precisava de um pouco de normalidade, de uma conversa que nos girasse em torno de projetos e prazos. Ricardo era advogado, um homem clínico e prático por natureza, sempre pronto para oferecer um conselho valioso, geralmente com uma dose extra de sarcasmo. Sentamos em um boteco barulhento na Vila Madalena, o cheiro de cerveja e fritura no ar, o som das conversas animadas ao nosso redor. Era um ambiente que normalmente me relaxaria, mas hoje a tenso me acompanhava como uma sombra. Como vai a Clara? Ricardo perguntou depois de um longo gole de sua cerveja gelada. Na mesma, trabalhando como sempre, respondi, tentando parecer indiferente e casual. Vive naquele hospital. Ricardo deu um sorrisinho de lado. Claro, salvando o mundo. E Vogue, coitado, sozinho em casa todas as noites, morrendo de Jill. Dei de ombros, fingindo que não me importava. Me acostumei. Sabe, Joe, não quero me meter onde não sou chamado, mas ele hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado, uma atitude rara para ele. Vogue tem certeza que tudo bem mesmo entre Vox? Meu corpo enrijeceu. Franzi a testa. Como assim? Bem, que eu havia algumas vezes com um cara nada demais, não estavam se abraando ou se beijando, nada disso. Mas eles pareciam ser meio suspeitos. Íntimos demais, talvez. Senti um frio percorrer minha espinha, congelando meu estômago. O barulho do bar pareceu desaparecer. Que cara! Onde Vogue viu? A minha voz saiu mais espida do que eu pretendia. Ricardo deu de ombros novamente com uma falsa nonchalance. Perto do hospital. Uma vez ele estava dando uma carona para ela, em um carro que eu nunca tinha visto. Outra vez, estavam tomando um café juntos em uma padaria ali perto. Eu nem ia te falar nada, pensei que não fosse da minha conta, mas sei melhor prevenir do que remediar. Eu fiquei em silêncio tentando processar a informal. O cime, como uma serpente venenosa, começou a se enroscar em minha alma, injetando seu veneno em cada pensamento. A imagem de Clara com outro homem rindo, conversando era insuportável. Vogue tem certeza que era ela? Perguntei, a voz fraca, tentando me agarrar a um fio de esperança. Claro que era, Joe. Não sou cego. Olha, toma cuidado, beleza? Respondeu Ricardo, terminando sua cerveja. Hoje em dia não dê para confiar em ninguém. Depois da conversa com Ricardo, eu não consegui encontrar paz. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, como um prego sendo martelado repetidamente.
Tentei me convencer de que era tudo bobagem, que Ricardo, com seu cinismo cínico, estava apenas exagerando, vendo coisas onde não havia nada. Mas a semente da vida J havia sido plantada, e suas raízes chicas se espalhavam rapidamente pelo meu corão. Pequenos vermes de desconfiança roam minhas entranhas. Comecei a rebobinar os últimos meses em minha mente procurando por sinais. Lembrei-me de uma noite em que Clara chegou muito mais tarde do que o normal, explicando que houve uma emergência complicada no hospital. Na poça, eu acreditei sem hesitar. Mas agora, depois do que Ricardo disse, outras imagens, outras possibilidades surgiam em minha mente. Lembrei-me de tê-la visto trocando mensagens no celular, com um sorriso discreto no rosto. Quando ela percebeu meu olhar, guardou o aparelho rapidamente. Naquele momento, não dei importância, presumi que era algo pessoal, uma conversa com uma amiga. Mas agora, a lembrança daquele gesto rido e furtivo me causava um calafrio. O que ela estava escondendo de mim? Com quem ela estava sorrindo? Em casa, eu me esforava para agir normalmente para não levantar suspeitas. Mas era uma tortura. Cada gesto dela, cada palavra, era analisada por mim sob a lente da desconfiança. Eu a observava enquanto ela se movia pela casa, procurando por um sinal de mentira, de engano. Mas tudo que eu via em seus olhos era o mesmo amor de sempre, misturado aquela profunda e constante exausto. Vó, que acha estranho hoje, ela comentou durante o jantar, uma noite. Aconteceu alguma coisa? Este tudo bem, menti, forando um sorriso que não alcanou meus olhos. Esse um pouco cansado do trabalho. Talvez vá que precise de umas frias, ela sugeriu com genuína preocupação na voz. A gente podia tirar uma folga, viajar para algum lugar, SNS2. Talvez. Mas tenho uma viagem de trabalho em alguns dias, respondi evasivo. Frias agora estavam fora de questo. Eu precisava descobrir a verdade. Precisava saber o que estava acontecendo, antes que essa incerteza me consumisse por completo. Depois do jantar, não consegui dormir. Rolei de um lado para o outro na cama, enquanto minha mente era um turbilho de pensamentos. As palavras de Ricardo, as lembranças dos momentos suspeitos, meus próprios medos e vidas, tudo se misturava em um coquetel amargo de angústia. Eu sabia que não podia continuar assim. Precisava da verdade, custe o que custar. E foi no silêncio da madrugada que um plano desesperado e vergonhoso começou a se formar na minha mente. Um plano pelo qual eu sabia que nunca me perdoaria, mas que no meu estado de desespero parecia anicaçada. Eu decidi que iria instalar uma câmera escondida em nosso quarto. A própria ideia me causava náuseas. Sempre me considerei um homem honesto, um marido que confiava em sua esposa. Construímos nossa vida sobre a base da confiança mútua. Mas agora, envenenado pelo ciúme e pela vida, eu estava disposto a quebrar nosso pacto mais sagrado. Eu estava prestes a invadir a privacidade dela, a nossa privacidade, de uma forma vil. Mas a necessidade de saber era mais forte que a minha consciência. Eu precisava da verdade, mesmo que ela fosse a coisa mais amarga e dolorosa do mundo. Meu corão batia descontrolado no peito, como um pássaro enjaulado tentando escapar. O dia anterior tinha sido uma maratona de preparar o febril. A escolha do local para a câmera foi uma tortura psicológica. Passei horas inspecionando cada canto do nosso quarto, sentindo-me como um ladro planejando um assalto em minha própria casa. Por um lado, eu queria um aviso panorâmico, um controle total sobre o ambiente. Por outro, sabia que um posicionamento vil demais poderia despertar a desconfiança de Clara. Depois de muita deliberação, decidi esconder a microcâmera dentro do nosso antigo relógio digital na mesa de cabeceira dela. Era discreto e a lente conseguiria capturar a maior parte do quarto, incluindo a cama e a penteadeira onde ela se arrumava. Dei uma última olhada no quarto antes de sair para minha viagem de negócios. Tudo parecia normal. A luz do sol da mão de São Paulo entrava pelas frestas da cortina, desenhando listras luminosas no piso de madeira. O cheiro suave do perfume de Clara ainda pairava no ar. Uma calma traiçoeira que contrastava com a tempestade dentro de mim. Em breve eu vou saber de tudo, sussurrei para o Silcio, como se fizesse um juramento a mim mesmo. A verdade e nada mais. A viagem a trabalho para Belo Horizonte pareceu uma tortura sem fim. Normalmente eu gostava dessas viagens, da mudança de Sem Rio, dos novos desafios. Mas desta vez, tudo me causava irrital. As reuniões com os clientes, os almoços de negócios, as apresentais de projetos, tudo passava por mim como um filme embaado sem foco. Meus pensamentos estavam acorrentados ao nosso quarto. Aquela pequena lente escondida, Clara. O que ela estaria fazendo agora? Com quem estaria? O que aconteceria quando eu visse a Graval? Eu repassava incessantemente os piores Sem Rios na minha cabeça,
imaginando Clara voltando para casa, rindo ao telefone, e depois recebendo o tal homem que Ricardo tinha visto. A imagem era como um espinho envenenado cravado na minha mente, contaminando cada segundo do meu dia. Tentei me distrair. Noite depois de um dia exaustivo de reuniões, eu vagava sem rumo pela Avenida Afonso Pena, tentando me perder na multidão, na arquitetura da cidade. As luzes vibrantes, os músicos de rua, nada conseguia silenciar a ansiedade que me consumia. Entrei em um café, pedi um expresso, mas não consegui dar nenhum gole. A angústia formava um N na minha garganta, dificultando a respirar. Nos últimos dias da viagem, eu mal dormi. Revirava-me na cama do hotel, assombrado por pesadelos. Sonhava que Clara me deixava, que olhava para mim com desprezo e nojo. Acordava encharcado de suor frio, sentindo-me completamente destruído física e emocionalmente. Finalmente, o dia do retorno chegou. Mal pude esperar pelo fim do expediente. Joguei minhas roupas de qualquer jeito na mala, como se quisesse me livrar daquele lugar amaldiçoado mais rido possível. No aeroporto de Confins eu olhava para o Rio Gil a cada minuto, com o medo irracional de perder o voo. Durante a viagem de volta fiquei colado na janela, observando as nuvens passarem ali embaixo. Elas pareciam um reflexo dos meus próprios pensamentos, escuras, sombrias, carregadas de vida e medo. Quando o avião pousou em Congonhas, senti um misto de alvio e pavor. Eu estava em casa, mas o que me esperava era o desconhecido. Peguei minha bagagem, saí do aeroporto e entrei no primeiro táxi que vi. O trânsito de São Paulo, geralmente uma fonte de estresse, pareceu irrelevante. Ao chegar em frente ao nosso pedido, paguei o motorista e saí do carro. Fiquei parado na calada por um instante, hesitando. Parecia que eu estava à beira de um precipício, e qualquer passo em falso poderia me levar à catástrofe. Respirei fundo, criei coragem, entrei no pedido, subi pelo elevador e com a motrula, inseri a chave na fechadura. O clique da tranca soou ensurdecedor no silêncio do corredor. Entrei no apartamento. Clara ainda estava no hospital. Tudo estava como eu havia deixado. Caminhei direto para o quarto. Ele me recebeu com silêncio e penumbra. A câmera desfarada de Rio Gil cumpria seu trabalho sujo sem fazer barulho. Aproximei-me da mesa de cabeceira. A pequena e fria lente parecia me encarar de volta. Senti um nojo profundo de mim mesmo, da minha desconfiança, da minha estupidez. Agora comearia a parte mais terrível. Agora eu descobriria a verdade. Agora eu saberia se tinha destruído meu casamento, minha vida, nosso amor, para sempre. Sentei-me em frente ao computador na minha escrivaninha. O corão martelava no peito, uma ave desesperada batendo contra as grades de uma gaiola. Um N gelado de medo se instalou no meu estômago, paralisando cada movimento. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar o tremor nas minhas mãos, mas foi inútil. Meus pensamentos saltavam descontroladamente, como um bando de corvos assustados, anunciando a tempestade iminente. Eu sabia que nos primos minutos, o destino do meu casamento, do meu amor, seria selado. Na tela do monitor, o cone de uma pasta com o nome quarto piscava para mim. Com um clique trulo eu a abri. Vi os arquivos de vídeo apareceram, datados dos dias da minha viagem. Escolhi o primeiro da noite em que parti. Cliquei em reproduzir. Nos primeiros minutos, nada aconteceu. O quarto vazio, a penumbra criada pela luz suave do abajur, um silêncio opressor, pesado de tenso. Eu me mexia inquieto na cadeira, os olhos grudados na tela. Onde ela este? O que ela este fazendo? Ser que Ricardo estava certo. Passou-se quase meia hora antes que a figura de Clara aparecesse na tela. Ela entrou no quarto lentamente, quase se arrastando. Vestia meu pijama de seda favorito, aquele que eu lhe dei de aniversário há alguns anos. Notei, com um aperto no corão, como seu rosto parecia mais magro, como seu olhar estava opaco. Ela parecia exausta e esgotada. Clara caminhou até a cama e sentou-se na beirada, a cabeça baixa. Seus ombros tremiam levemente. Prendi a respirar. Ser que ela ia chorar? Senti uma pontada de culpa, mas a afastei imediatamente, lembrando a mim mesmo que eu precisava saber a verdade. Ela levantou a cabeça e seu olhar se fixou em nosso porta-retrato de casamento, que ficava sobre a cômoda. Ela o pegou nas mãos e o observou por um longo, longo tempo. Na foto estávamos felizes, jovens, cheios de esperança e sonhos. Lembrei-me daquele dia, do nosso casamento. Eu a amava tanto naquele dia. Eu a amava agora? Ou apenas achava que amava? De repente, Clara cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não eram soluços contidos. Era um choro desesperado, como se seu corão estivesse se partindo em mil pedaços. Eu gelei. Nunca a tinha visto assim. Nem mesmo quando sua faleceu, ela se manteve forte.
mas agora, ela estava completamente desolada. Entre os soluços, ela começou a falar. Falava baixo num sussurro, como se temesse que algum a ouvisse. Mas cada palavra que ela pronunciava era como uma faca em brasa perfurando minha alma. Por que você se afastou tanto de mim, Joe? O que aconteceu? Eu não sinto mais o seu amor, o seu apoio. Vogue se tornou tão frio, tão distante um estranho. A voz dela era pura dor. Eu tento, juro que tento ser uma boa esposa, cuidar de Vogue, da nossa casa, mas nada adianta. Como se Vogue nem me notasse mais. As lágrimas rolavam pelo rosto de Clara sem parar. Ela apertou o porta-retrato contra o peito, como se buscasse consolo naquela imagem de um passado feliz. Eu tenho medo, Joe. Tenho medo de estar te perdendo. Medo que Vogue deixe de me amar. Eu não sei o que eu fiz de errado. Talvez eu não seja boa o suficiente para Vogue. Talvez Vogue mereça algo melhor. Eu estava paralisado. Não conseguia desviar os olhos da tela, não conseguia me mover, não conseguia respirar. As palavras de Clara me queimavam como cido. Eu esperava encontrar provas de uma traio, vê-la nos braços de outro homem. Mas em vez disso, encontrei o corão partido da minha esposa. Um corão que eu mesmo tinha quebrado. Ela continuou chorando e falando. Relembrou nossos primeiros encontros, nossos passeios no Parque Ibirapuera, os anos felizes que passamos juntos. Falou sobre o quanto me amava, o quanto valorizava cada momento ao meu lado. Falou sobre seus medos, sua insegurança, e sobre a esperança que ainda guardava de que as coisas pudessem se consertar. Quando terminou de falar, Clara enterrou o rosto no travesseiro e chorou ainda mais forte. Eu podia ver seu corpo tremer, em uma tentativa desesperada de conter a dor que a consumia. Desliguei o véu. Não aguentava mais ver, não aguentava mais ouvir. Senti-me esmagado ou aniquilado. Meu próprio cime, minha própria desconfiança, me transformaram em um monstro. Eu tra Clara, tra nosso amor, tra a mim mesmo. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, e a venda caiu dos meus olhos. Vi com uma clareza ter o quão estido e baixo eu tinha sido. Acreditei nas insinuações venenosas de Ricardo, deixei o cime me cegar, e em nenhum momento pensei em simplesmente conversar com a minha esposa, em perguntar o que estava acontecendo. Em vez disso, escolhi o caminho da covardia. Instalei uma câmera, invadi seu spawn mais íntimo, a humilhei com minha desconfiança. Pela primeira vez em meses, eu entendi o que realmente estava acontecendo. Entendi que a culpa pelos nossos problemas não era de Clara, mas minha. Entendi que meu cime e minha desconfiança estavam destruindo nosso casamento, nossa vida. Eu precisava fazer alguma coisa, precisava consertar meu erro, precisava pedir perdão Clara, precisava reconquistar o amor dela. Meu primeiro impulso foi correr até o hospital, me jogar aos pés dela, contar tudo e implorar por seu perdão. Mas eu sabia que isso seria egoísta. Lembrei-me das palavras de Ricardo. Vezes melhor não saber a verdade. Como ele estava errado. A verdade, por mais amarga que seja, sempre melhor que a mentira e a suspeita. E eu, Joe, escolhi a mentira e a suspeita, e agora estava colhendo os frutos da minha insensatez. Decidi preparar um jantar runtico. Não sabia se ajudaria, mas eu queria mostrar a Clara que estava disposto a lutar pelo nosso amor. Fui para a cozinha e comecei a cozinhar. Tentei focar apenas na comida, no corte dos legumes, no tempero da carne. Fiz tudo o que sabia fazer de melhor. Arrumei a mesa com a nossa melhor loa, acendi velas, coloquei um vaso com as flores favoritas dela. Tentei criar uma atmosfera de amor e romance, na esperança de que isso mostrasse a ela meu arrependimento sincero. Quando tudo estava pronto, sentei-me no sofá e esperei. Esperei por Clara. O tempo se arrastava tortuosamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu olhava para o relógio, ouvia atentamente qualquer som vindo da porta. Finalmente Clara chegou em casa. A chave girou suavemente na fechadura, e ela entrou no apartamento mergulhado na penumbra. O cansaço do longo dia e dos pensamentos pesados curvava seus ombros. Ela esperava encontrar a habitual sólido, mas, em vez disso, foi recebida pela luz bruxuleante das velas na mesa da sala. O aroma de flores se misturava ao cheiro da comida. Clara parou na porta, confusa. Eu estava de pé, perto da janela, de costas para ela. Virei-me quando ouvi seus passos. Nos meus olhos havia uma mistura de esperança e pavor que a deixou desconfortável. Sobre a mesa, um buquê de suas rosas brancas favoritas e, ao lado, 2 pratos com um jantar cuidadosamente preparado. Tudo aquilo parecia um sonho, irreal e belo demais. Clara, oi, eu disse em voz baixa. Meu tom era estranhamente suave e hesitante. Ela me olhou em silêncio sem saber o que dizer. Fragmentos de pensamentos e lembranças dos últimos dias dolorosos giravam em sua mente.
eu preciso te contar uma coisa, continuei, aproximando-me lentamente dela. Clara deu um passo para trás, como se tivesse medo do meu toque. Contar o cu? A voz dela tremeu. Preciso te contar toda a verdade. Sobre a Quimera, sobre o Ricardo, sobre os meus medos e a minha estupidez. E então eu contei tudo, do início ao fim. Contei como o Ricardo colocou lenha na fogueira com suas insinuais. Contei como o Simi e a insegurana cegaram minha raso. Confessei que instalei a Quimera esperando encontrar provas de uma traio, mas em vez disso, encontrei apenas a confirmal da minha própria baixeza. Contei sobre aquela noite terveu quando assisti Graval e vi suas ugrimas, sua dor, sua declaral de amor por um homem que não a merecia. Eu vi Vogue sofrendo, Clara. Minha voz falhou, e a dor em meu rosto era evidente. E eu entendi que eu mesmo estou destruindo a nossa família. Clara me ouviu sem interromper, embora por dentro tudo estivesse fervendo de raiva e engoa. Sentiu as ugrimas subindo aos olhos, mas assegurou com fora. Era doloroso ouvir minha confissão, mas ao mesmo tempo, ela via em meus olhos um arrependimento genuíno e profundo. Vogue realmente instalou uma mera? Ela finalmente perguntou, a voz abafada. Sim, eu assenti, incapaz de encará-la. Eu sei que Orvel. Eu numerei o seu perdo. Por cu, ela sussurrou. Por que Vogue não falou comigo? Por que acreditou em fofocas em vez de acreditar em mim? Eu tive medo, confessei. Medo de te perder. Medo que Vogue não me amasse mais. Mas Vogue J me perdeu, Joe. Clara se virou para mim, os olhos finalmente cheios de ugrimas. Vogue me perdeu no momento em que deixou de confiar em mim. Um silêncio longo e doloroso se instalou entre NS. Fiquei de cabeça baixa sem saber o que dizer. Eu sabia que a tinha ferido profundamente e que curar aquela ferida seria uma tarefa longa e disse: eu preciso de tempo, ela disse por fim. Não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Preciso pensar, entender meus sentimentos. Eu entendo, respondi. Vou esperar o tempo que for preciso. Estou disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar a sua confiança. Sentamos mesa, mas nenhum de NS comeu. Servi 2 tazas de vinho e brindamos em silêncio. A tenso no ar era palvel, mas misturada a um fio de esperança. Eu quero que Vogue saiba, Clara, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela, que eu te amo mais do que tudo neste mundo. E eu nunca mais vou permitir que a vida entre NS. Clara não respondeu com palavras. Apenas pegou minha mão e a apertou com fora. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Foi o suficiente para mim. Depois do jantar, conversamos por horas. Falei sobre meus sentimentos, meus medos, minhas esperanças. Clara me ouviu, tentando entender o que se passava na minha alma. Ela via que meu arrependimento era sincero, que eu estava verdadeiramente sofrendo pelo que fiz. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, Joe, disse Clara quando terminamos a conversa. Mas estou disposta a te dar uma chance. Uma chance para provar que Vogue mudou. Obrigado, Clara. Eu a abracei, um abrão apertado e cheio de significado. Eu não vou te decepcionar. Decidimos começar do zero. Concordamos em ser honestos um com o outro, em falar abertamente sobre nossos sentimentos e problemas. Decidimos procurar um terapeuta de casais para nos ajudar a nos entendermos melhor. Começamos a ler livros sobre psicologia familiar, a conversar todas as noites, no sobre o trabalho, ou as contas, mas sobre NS. Eu me esforava para apoiar Clara em tudo, para ajudá-la nas tarefas de casa, para fazer pequenas surpresas. Eu queria provar com Ais que eu realmente havia mudado. Com o tempo, Clara começou a notar as mudanças em mim. Tornei-me mais atencioso, mais carinhoso, mais sensível. Aprendi a ouvi-la, a entender seus sentimentos. Ela via que meu esforço era real, que a opinião dela importava para mim. Uma noite, sentados no sofá vendo fotos antigas, Clara de repente sentiu que eu realmente merecia seu perdo. A ferida ainda estava a ele, mas estava cicatrizando. Eu te amo, Joe, ela disse, olhando nos meus olhos. Eu também te amo, Clara, respondi, e a abracei com toda a fora do meu amor renovado. Adormecemos abraçados, sentindo uma paz que nos sentamos há muito tempo. Nossa frente, uma vida longa e feliz nos esperava, cheia de amor, confiança e compreensão tua. Sabamos que ainda temos muito trabalho pela frente, mas estamos prontos. Sabamos que nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer dificuldade.